Oi, gente, tudo bem? Hoje eu resolvi ligar essa câmera e simplesmente falar o que eu tô pensando, sem muito roteiro, sem muitas voltas, sem muitas preparações, porque eu sinto que muitas vezes isso acaba atrapalhando a gente hoje em dia, sabe? São tantas referências, são tantas possibilidades de fazer um vídeo bom, de ter que gravar, grava esse take daqui, a paisagem, e aí filma o gato, e aí filma o vento passando, voando a folha, pra fazer uma coisa mais visual e estética que no final você não consegue elaborar a sua ideia no fim, porque você tem que fazer tantas outras coisas durante esse percurso todo. Então, eu decidi que eu ia gravar, que eu ia falar e não ia pensar exatamente muito sobre isso pra não postergar mais, sabe? Porque acaba que, enfim, esse projeto vai ficando sempre pra depois porque eu não sei o que fazer, fico na dúvida, fico com medo, enfim, então eu falei que hoje ia ser esse dia. E aí, pensando nisso, a gente está em um feriado, sexta-feira, Páscoa, dia 18. E eu estava na casa de uma amiga, almoçando, conversando, e tinha um amigo nosso lá, que é professor também, e ele estava falando sobre concursos. E aí eu pensei, meu Deus, é isso. A gente não descansa nunca, a gente nunca para de pensar sobre trabalho efetivamente, a gente tá sempre pensando sobre o trabalho que a gente tá, sobre o que a gente precisa fazer, sobre como nós precisamos melhorar em alguma coisa, em um novo recurso, em um novo planejamento, uma ideia de planejamento, pontos para um concurso, porque você precisa melhorar no trabalho que você ganha pouco, você tem que ganhar mais, porque você é mal remunerado, porque você... A gente tá sempre pensando isso, a gente nunca consegue descansar efetivamente, sabe? E eu digo a gente me incluindo totalmente, me falando sobre mim, na verdade. Atualmente eu estou com uma turma de berçário e quem convive comigo, quem me acompanha sabe o quanto eu sou apaixonada por crianças pequenas, pela primeiríssima infância. Então, assim, é um amor imenso que eu tenho pela minha profissão, pelo que eu faço, pelo meu trabalho, mas é muito cansativo. A minha coluna dói, minha lombar dói, eu fico sem voz, eu fico muito gripada, porque as crianças ficam muito gripadas, elas tossem na nossa cara. Enfim, e toda essa pressão e tudo isso, e eu não consigo descansar. É muito difícil. Então, quando eu comecei a perceber isso, esse padrão de não conseguir descansar, eu comecei a me forçar a descansar, sabe? Mesmo. Então, no meu final de semana, eu preciso fazer um hobby, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso fazer coisas de escola, só se for em última hipótese, última instância. Porque senão o feriado, o final de semana, ele vira um descanso que não é descanso. Um descanso que não descansou, sabe? Vira mais um dia pra você adiantar alguma coisa. Eu tô sempre tendo que adiantar, adiantar, adiantar. E isso piora todo o cenário, né? Então, assim, eu tento muito ter pontos que eu preciso cumprir, sabe? Checks que eu preciso fazer da minha vida, da minha saúde mental, pra eu conseguir ter um bom trabalho. Até porque pra eu desempenhar um bom trabalho, eu preciso estar descansada, eu preciso estar bem. Pra eu criar planos de aula criativo, eu preciso estar bem, sabe? A criatividade, ela acontece a partir de várias coisas e, com certeza, pressão e falta de descanso não é da onde a criatividade brota. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tô muito cansada. Eu tô cansada de várias coisas. Eu tô cansada de abrir a internet, o YouTube, o Instagram e ver gente sendo feliz o tempo todo, sendo bem o tempo todo, estão bem o tempo todo. Elas fazem atividade física e aí elas fazem hobbies e elas estão sempre... Enquanto, pra mim, pra eu conseguir fazer um hobby é um esforço danado, sabe? Pra eu conseguir parar pra fazer um crochê, tentar fazer um crochê, é um esforço danado. Eu tenho que pensar, cara, eu preciso fazer isso. Porque se eu não pensar que eu preciso fazer, eu começo a pensar que o tempo que eu estou fazendo isso, eu poderia estar pesquisando uma atividade, eu poderia estar lendo um livro, eu poderia estar fazendo um curso, E aí tudo gira em torno do meu trabalho, o tempo todo. Então, eu não estou aqui
para só reclamar e falar coisas negativas, mas eu quero compartilhar com pessoas que também sintam a mesma coisa que eu e não se sintam perdidas, excluídas do mundo, como se fosse errado se sentir cansado, porque isso é humano, sabe? Ser professora é lindo, é um trabalho imenso de amor, de resistência, de resiliência, de aprender, de ensinar e aprender. Mas dá um trabalho danado, e tá tudo bem dar um trabalho danado, mas é importante que a gente fale sobre isso, sabe? E que não fique uma coisa velada, como se fosse tudo muito fácil, muito tranquilo, porque não é. Então hoje eu vim aqui fazer um desabafo sobre amor, sobre cansaço, sobre pressão, sobre comparação e, enfim, só queria falar alguma coisa mesmo. E eu espero que se alguém se conectar e pensar da mesma forma que eu e também tá com isso entalado, tá querendo falar, que esse vídeo alcance você, que você se conecte comigo de alguma forma. Então é isso, gente. Um beijo, vamos curtir esse feriado, aproveitar esse final de semana, porque a gente merece. E terça-feira a gente já tá de volta. Beijo!